oração nesta noite é Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Como a igreja tem participado de forma alternada, vamos fazer essa leitura também alternada, né? Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois somos feitura dele. Melhor, não de obras, porque ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, o tema desta noite é vida nova. Vida nova. É possível você possa lembrar, meu irmão, minha irmã, sobre esta palavra vida nova, quando Deus um dia alcançou a sua vida. Quando você teve aquele momento em que nosso Deus chegou até você, até mim, e aplicou a obra da redenção no meu coração, no seu coração, e você respondeu de forma afirmativa o chamado de Deus. E dali você pôde compreender o que é nova vida. Mas é possível que nesse auditório, nessa casa de oração, há pessoas que ainda não passaram por essa experiência maravilhosa da nova vida. O que seja a nova vida? O que é isso que a palavra de Deus quer apresentar para nós nessa noite à luz desse texto? O grande servo de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai de uma forma fazer uma exposição muito clara nesta epístola, falando à igreja de Cristo da época, como a palavra de Deus falando a nós nessa noite, sobre a importância do que é viver esta vida nova. E ele faz essa exposição neste capítulo 2, mostrando quem nós éramos, quem somos e como seremos depois dessa experiência de vida nova. Irmãos, quando nós olhamos para os primeiros momentos da leitura deste versículo, já deixa claro algo que nós precisamos compreender. Paulo já inicia dizendo que nós estávamos mortos em delitos e pecado. Ou seja, o meu nascimento, quando foi o seu nascimento, nós nascemos e fomos concebidos em natureza pecaminosa. Ninguém nasce santo, ninguém nasce sem pecado. Todos foram concebidos com a natureza pecaminosa. Crescemos, nos tornamos adultos e expressamos aquilo que
dia a dia é marcado pela nossa caminhada, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, até mesmo das nossas ações. E muitas vezes delas fazendo aquilo que entristece o coração de Deus. O apóstolo Paulo, então, mostra claramente aqui 3 pontos importantes para compreendermos a importância da nossa vida, da trajetória da caminhada da vida cristã, nos preparando para aquele grande e glorioso dia do Senhor. Iniciamos este ano, irmãos, um ano um pouco diferente, próximo de nós ou um pouco distante de nós, mas uma realidade. Quase que toda semana nós estamos colocando no boletim aqui nota de falecimento. Deu para perceber, há muito tempo que a gente falava isso. E agora nós estamos aqui sempre anunciando. Morreu um fulano de tal, parente nosso, amigo nosso, irmão nosso, gente da nossa família. A nossa trajetória, irmãos, na vida cristã, ela nos leva a pensarmos que, uma vez que nós entendemos que nascemos em pecados, vivemos inclinados por essa natureza pecaminosa, nós precisamos compreender que há um plano muito especial para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. É verdade, você pode dizer assim, mas pastor, eu já sou professo, eu já tenho 30 anos, já tenho 50 anos. O evangelho continua sendo pregado para você e para mim. Porque nós, irmãos, ainda temos em nós a natureza pecaminosa. Dado momento, o apóstolo Paulo escreve uma outra carta, a carta de Colossos, e diz: fazei morrer a natureza terrena. Essa natureza terrena, a todo instante, ela se manifesta se nós não tivermos cheio da graça do Senhor, buscando a presença de Deus, nós tomamos atitude, ações que não agradam a Deus. É verdade, salvo em Cristo Jesus. Mas há aqueles também que não foram alcançados e com a graça de Deus, conforme o texto nos revela, mostra alguns pontos relevantes. Quem nós éramos? É isso que Paulo começa aqui nos versículos dizendo: nos quais andaste outrora. Quem nós éramos antes? Primeiro, mortos em delitos e pecado. Segundo, influenciado por Satanás. O que mais neste mundo nós temos são milhões de pessoas influenciadas por Satanás. E faz todo tipo de pecado, tudo aquilo que afronta a santidade de Deus. Eu recebi um vídeo, eu fiquei estarrecido. Um garoto que chegou numa escola, 7 anos de idade, entrou na secretaria da escola, rebentou tudo que tinha de vaso e tudo na escola e começou a dizer que ele era o instrumento de Satanás e veio para destruir. Uma criança de 7 anos numa escola. Um vídeo de 5 minutos, estarrecedor. E aquela criança, manifestada pela ação satânica, fez de tudo que podia imaginar, de falar, de expressão, de coisas que só podia ser mesmo instrumento de Satanás. Irmãos, uma pessoa que não experimentou o novo nascimento, ela está sobre a régia deste inimigo. E ele vai fazer de tudo para que você não avance, para que você não seja alcançado pela obra e pela graça de Deus. Vai fazer de tudo para que a igreja não floresça, a igreja não cresça, a igreja não avança, porque este é o papel da ação de Satanás. Como que nós éramos antes? Nós éramos controlados pela concupiscência da carne, dos olhos, da soberba, conforme registra o apóstolo João na sua segunda carta. Diante disso, irmãos, outrora nós éramos isso. O que Paulo quer dizer? Que nós estávamos mortos em delitos e pecado quando ele nos deu vida. Então, o versículo 1 até o versículo 3, ele vai descrever exatamente essa situação, que nós estávamos debaixo da ira de Deus, nós éramos pagãos diante de Deus, nós não tínhamos assim nenhum amor pelas coisas de Deus, até que um dia essa obra veio até nós, a obra de Deus.
Mas antes disso, nós estávamos separados de Cristo Jesus. No capítulo 2, no versículo 11, Paulo em Efésios diz exatamente isso. E diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora, olha o que ele diz, outrora, vós, gentios na carne, chamado incircunciso, por aqueles que se intitulam circunciso na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunhão de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, essa era a primeira característica de uma vida distante do verdadeiro Deus. Ela está inclinada a fazer tudo aquilo que agrada à natureza terrena. O apóstolo Paulo vai enfatizar que isso é característica, então, daqueles que vivem longe da presença de Deus. Quando nós abrimos o nosso saltério, o nosso cântico, no Salmo 1, no versículo 1, diz ali as características. Bem-aventurado aquele que não anda, aquele que não se detém, aquele que não se assenta. Ele está deixando claro ali que aquele que é de Deus não faz aquilo que está inclinado a aborrecer a santidade de Deus. O salmista então diz, que nós éramos outrora filho da desobediência, filho da perdição, mas um dia a graça de Deus nos alcançou até nós. Agora, como é que eu posso compreender esta vida nova? Como é que eu e você podemos deixar claro isso de que realmente há vida em cada um de nós? Paulo então vai mostrar aqui, irmãos, nessa outra parte de que a vida nova, ela não faz aquilo que entristece o coração de Deus. Ou seja, andar por caminhos que não satisfaz a Deus. Então, em Efésios capítulo 4, versículo 17, Paulo então vai dizer o que é esse caminhar da nossa vida. Ele diz o seguinte, no verso 4, capítulo 4, verso 17, ele diz o seguinte: isto, portanto, digo no Senhor, e testifico que não mais andeis, como também antes andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, no verso 24, e vos revistais do novo homem, criado em Deus, em justiça, em retidão, procedente da verdade. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que aquele que agora é alcançado pela obra de Deus, conforme Efésios 2, no versículo 4 até o versículo 8, vai descrever aqui a ação do nosso Deus soberano, a ação desse Deus todo-poderoso que veio até mim, até você e apresentou o plano de salvação. Não um plano que parte do homem, mas que partiu do coração de Deus pela ação da Trindade. Então ele diz que outrora nós éramos filhos das trevas. E agora? Diz Efésios 2, verso 4 a 7. Pela graça sois salvos, diz o texto. Mas Deus, sendo rico e misericordioso por nossa causa e do grande amor que nos amou, ele diz, então, pela graça sois salvos. Meus irmãos, se nós somos salvos pela graça, o que é que Deus fez por mim e por você? Primeiro, ele nos amou. A primeira coisa que Deus fez foi amar você e a mim. Como é que ele manifestou esse amor? Dando o seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele morreu por você e por mim, Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus revela este amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra coisa que revela este amor de Deus, tirando nós da condenação, tirando nós como filhos agora, ou bastardo, ou entregue a Satanás, para sermos filhos de Deus, diz o texto, que ele nos libertou do pecado. Ou seja, o que Jesus fez, aquilo que nós lemos na confissão de pecado, na primeira epístola de João.
nós confessamos os nossos pecados. E diz o texto, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, diante disso, o que nós temos na nossa vida? Algo que outrora nós éramos instrumento, escravo de Satanás, mas um dia o Senhor nos alcançou e Ele nos deu vida, e pela graça sois salvos. É uma ação soberana de Deus e não do homem. Deus manifesta assim em nossa vida o ato da sua ação, da sua misericórdia e da sua graça sobre nós. Algo que eu não posso fazer, nem você, tão somente a graça de Deus. Mas ainda Ele não só nos amou, nos libertou, mas também Ele nos elevou. Diz o verso de número 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós compreendemos esta grandeza de que nós não somos mais instrumento do mundo, instrumento do Deus desse século, mas daquele que nos salvou, daquele que deu a sua vida por nós, nós precisamos lembrar, irmãos, do que nós cantamos nesta noite. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da Tua graça. Eu quero que o Senhor manifeste sobre mim para que a minha vida não seja de conformidade às coisas que estão acontecendo neste século. Sei que pagarei um alto preço, sei que serei odiado, sei que serei perseguido. Ou seja, cada um de nós vamos pensar nisso. É possível que lá no trabalho, lá na faculdade, ou em algum lugar, alguém vai afrontá-lo por ser cristão. Mas é isso que Deus espera de nós. Mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude. Paulo escreve em Efésios capítulo 4, verso 1, diz assim: rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Deus fez esta vocação, chamando nós para pertencermos a Ele, porque Ele nos amou, Ele nos libertou, Ele nos levou a estarmos assentados à destra do nosso Pai Celestial, mas Ele nos faz com que nós entendamos que há um chamado para nós vivermos esta vocação segundo a vontade do nosso Deus. Portanto, irmãos, a salvação, ela é graciosa, mas custou um alto preço. Custou a vida do Salvador para dar a você, para dar ao meu irmão e à minha irmã o presente da vida eterna. Mas Ele espera que eu e você vivamos dignamente este Evangelho, porque nós, ainda morto, o Senhor nos reconciliou, nos trouxe para o seu louvor e para a sua glória. Quando o apóstolo do amor, ao escrever sobre a manifestação da graça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, ele diz o seguinte, na sua carta, verso 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o primeiro momento da ação amorosa de amar foi de Deus, no coração de Deus. Podemos dizer mais ainda, como o apóstolo Paulo, no capítulo 1, diz, Ele nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Lá na eternidade, Ele olhou para a sua vida, para a minha vida, que haveria de vir no século, agora, para fazer parte da sua igreja, e Ele chama-nos para fazer parte dessa noiva gloriosa. Agora, irmãos, Deus mostra quem nós éramos. Graças a Deus fomos libertados por isso. E se você não foi ainda, que você pense nisso, que fora de Cristo não há sentido de viver. Só com Cristo temos sentido de viver. Mas o que Deus fez? Ele deu o seu Filho. Ele nos amou. Ele nos perdoou. E Ele nos colocou à destra do nosso Pai Celestial. Mas o que Ele espera agora da sua igreja?
Prova dessa mudança, prova dessa nova vida com Cristo é falar das boas novas do Evangelho. É falar da graça de Deus. Como Paulo diz aqui em Efésios 2:8, porque nós fomos salvos pela graça, e não somente pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, mesmo a nossa fé diante de Deus é resposta de Deus aplicando em nosso coração esta fé para responder a Deus o que nós amamos, porque tudo provém do amor e da graça de nosso Deus. Então, a nossa vida cristã só tem sentido quando há plena obediência, quando demonstramos essa novidade de vida na carreira da vida cristã. O que somos nós? Somos produto, irmãos, da graça de Deus. Qual é o produto da graça de Deus? Não pelas obras. Não são obras que salvam. Muitas vezes nós vemos pessoas aí dando toneladas de alimento, pessoas que fazem um monte de coisas aí, constrói prédio, constrói hospital, como que com isso garantisse a eternidade. Não é isso que a palavra de Deus apresenta. A palavra de Deus apresenta que a salvação é obra e graça tão somente de Deus. Agora, diante de uma nova vida autêntica e verdadeira, nós somos fruto dessa graça de Deus. E que nós somos o quê? Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. O que ele então apresenta aqui? No verso 10 ele diz: pois nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, nós somos fruto dessa graça de Deus. Agora, ele planejou tudo isso também na nossa vida, para que uma vez salvo em Cristo Jesus, revelando a nossa verdadeira vida com Cristo, como ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, ele nos deu vida, vida em abundância, ele espera então em nós que demonstremos isso na prática da nossa vida cristã. Eu preciso olhar para dentro da minha casa, eu preciso olhar para a minha parentela, eu preciso olhar para as pessoas que cercam a minha vida e elas verem em mim o meu falar, o nosso falar, de que Jesus mudou o nosso viver. Irmãos, como nós podemos falar de Jesus se nós não vivemos Cristo Jesus na nossa vida? Nós precisamos demonstrar isso na prática, mas nós precisamos viver a nossa vida compromissada com o Senhor. Porque nós não somos mais filhos de Satanás, nós somos filhos de Deus. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Então, ciente dessa graça salvadora, que fomos alcançados tão somente pelos méritos de Cristo Jesus, então nós, como membros de Cristo, membros desse corpo, nós precisamos demonstrar isso na prática, que Jesus Cristo mudou o nosso viver. Irmãos, nós temos a oportunidade nessa noite, nós temos a oportunidade de membros do corpo de Cristo, aqueles que professaram a fé, aqueles que um dia já vieram à frente a uma igreja evangélica, declararam o seu amor por Cristo Jesus, de participar da mesa do Senhor. E como nós participamos da mesa do Senhor? Vivendo nas densas trevas do pecado, vivendo fazendo aquilo que não agrada ao Senhor? Não. Nós precisamos sempre buscar em Deus o nosso perdão, para que nós demonstremos na prática a nova vida com Cristo. E essa nova vida com Cristo vai fazer diferença. Sabe por quê? Porque Deus usou o apóstolo Paulo, Deus usou Hamilton, Deus usou os fundadores da igreja, e Deus vai usar a sua vida, as nossas vidas, para sermos instrumento do evangelho da graça do Senhor. Foi isso que Jesus colocou para a sua igreja: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho da graça do Senhor. Que época Deus colocou isso? A todo instante, até a volta de Cristo Jesus. Então você é igreja do Senhor, você é membro do corpo de Cristo, tem essa missão. Mas você pode dizer assim: mas ainda eu não sou. Mas o Espírito Santo pode aplicar no seu coração esta verdade. Mostrar que você fora de Cristo não há salvação.
Mas ele pode mostrar também Cristo Jesus, de ele é aquele que vem para te perdoar, aquele que vem para restaurar a sua vida, aquele que vem realmente tirar você das densas trevas do pecado. Mas é esse Deus que não somente faz isso, mas os transforma um verdadeiro discípulo de Jesus, para falar das maravilhas do amor de Deus, revelado em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vida nova. A pergunta é: você tem certeza dessa vida nova? Você tem convicção de que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus? Está convicto de que, se morrer hoje, esta vida é real na sua partida deste mundo? Pela graça sois salvo. Pela graça. Não pelos seus méritos, mas pela graça, pela obra do Senhor Jesus, fosse alcançado por essa obra misericordiosa. Somos, irmãos, um povo de Deus. Um povo de Deus escolhido, separado, para vivermos esta igreja viva, com a característica de uma igreja que vive o evangelho da graça do Senhor. Que Deus, na sua infinita graça e bondade, faça de nós que a nossa salvação, que foi dada por Cristo Jesus, revela em nós a certeza de que, pelos nossos lábios, pela nossa vida, por tudo que Ele nos dá, permite às pessoas que nos cercam ver Cristo através de nós. Que a graça do Senhor se manifeste na vida dessa igreja, para que nós sejamos um povo separado, um povo escolhido, um povo abençoado, mas um povo pronto a testemunhar o evangelho da graça. Porque outrora nós estávamos mortos em delitos e pecado, mas um dia Deus nos fez em Cristo Jesus, nos amando, nos libertando, nos dando o presente da vida eterna. Mas Ele também nos fez, nós como feitura dEle, para anunciar, para propagar o evangelho da graça do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.